Olá, meu nome é Gerbialdo, eu sou ateu, sou também escritor e blogueiro e editor do blog Portal do Ateísmo. Nesse vídeo eu vou falar sobre um vídeo do filósofo Paulo Kiradelli, sobre que ele fala da associação de ateus, ateia, que erra ao processar Bolsonaro. Então eu vou mostrar nesse vídeo os equívocos que ele cometeu. Desde já eu peço alguma desculpa, porque meu editor de vídeo ele não é profissional, É um editor de vídeo simples, a minha câmera é uma webcam também simples e o vídeo ele fica um pouco chiando, mas se você baixar um pouco o volume dá para sumir o chiado, você ouvir mais a voz. Então eu já aviso desde antes que não é um vídeo publicitário, é apenas um vídeo para refutar. Então a qualidade não é boa, apenas o conteúdo que me interessa, Blog Portal do Ateísmo, É o maior portal brasileiro sobre ateísmo, que você encontra todo o conteúdo sobre ateísmo. Tem um censo aqui também que você pode participar. Tem também a campanha desse blog, no Catarse, que é uma campanha de financiamento coletivo para ajudar na manutenção do blog, para me dedicar exclusivamente ao blog. Então você pode participar com a campanha mensal, um pagamento mensal de R$ 25 por mês ou de R$ 50 por mês. Nessa campanha de R$ 50 por mês você é convidado para ser co-editor do blog, ou seja, para postar no blog. Então quem puder ajudar, aí eu agradeço. Agora vamos ao que interessa. Os ateus, uma associação ateia, processou o Bolsonaro por conta da viagem de autoridades brasileiras para o Vaticano por ocasião da canonização da Irmã Dulce. E eles invocam que o Bolsonaro desrespeitou o Estado laico. O Bolsonaro não tem a mínima ideia do que é Estado, muito menos Estado laico, laicismo. Ele faz o que dá na cabeça dele. Agora, essa associação ateia, ela também não tem a dimensão do que é o Estado laico. Talvez ela saiba menos do que o Bolsonaro. E isso é triste, porque o ateísmo ele tem a sua vantagem de poder ser uma discussão política. Mas à medida que ele próprio se retira da política e não entende a política, ele conta contra si mesmo. Vejam só, o que esse pessoal... Bom, aqui agora eu vou explicar a crítica que ele fez, referente ao que é o Estado laico, Ele falou que Bolsonaro não sabe o que é o Estado laico e até muito menos o que é o Estado laico. Mas talvez para ele que não saiba muito, não estuda o ateísmo, o laicismo, o Estado laico ele é o Estado separado de igreja, Ele é o Estado isento de religião, de igreja, mas ela não pode interferir no Estado, como antigamente. Isso é o Estado laico. No Estado laico, todas as religiões, sua religião ou não, mas a religião ela não pode interferir no Estado. Isso é o Estado laico. Aqui você pode ver um mapa, dos tipos de estados no mundo, Você observa que essa parte azul são os estados laicos, o vermelho os estados confessionais, Que é onde a pessoa confessa a fé, o estado obriga, e a parte em cinza é a parte dos ambíguos ou sem dados, ou seja, que ofensa os dois ou não
ofereceu dados para ser verificado. Então você observa que a maior parte aqui do mundo são de estados laicos, né? Onde o Estado ele aceita a pluralidade das religiões, porém a igreja, né, não pode interferir no Estado. Bom, isso é o Estado laico no papel, né? No caso da Constituição brasileira. Só que na realidade é outra. Na realidade, de fato, o Estado brasileiro ele é teocrático. Ou seja, o Brasil é um Estado cristão, sim, né? Na teoria, no papel, ele é um Estado laico, mas na um monte de coisa. Então, no Brasil, a Constituição ela é laica no papel, mas na prática ela é teocrática, né? O Estado laico é isso, é a pluralidade das religiões, mas desde que a religião não interfira no Estado, ou seja, o Estado ele é imparcial com relação à religião e a religião ela tem que ser neutra com relação ao Estado, não pode. É que o Bolsonaro não só pode ir à canonização da irmã Dulce, né, como ele deveria ter ido. Ele mandou outras pessoas, ele não foi porque ele quer ficar lambendo evangélico, claro. Né? Ele tem votos ali, na parte, digamos assim, no porão da nossa sociedade, né? No porão da cultura da nossa sociedade, onde está a situação de maior ignorância, que é no mundo evangélico. Os evangélicos que a gente chama, né? Então ele não vai mesmo visitar o Papa por canonização nenhuma, muito menos este Papa, que é um Papa que põe a igreja, né, na rota digamos assim, na rota do cristianismo da bondade, do cristianismo da ajuda, ou seja, o cristianismo de Cristo, né, de Jesus. Bom, por que esse pessoal não entende a tarefa do Bolsonaro? Ou a tarefa de quem foi até lá? Por uma razão simples. O Vaticano é um Estado. O Vaticano não é uma religião. E o Papa é chefe de Estado. Então, o que foi feito em termos de Estado é um Estado homenageando o outro Estado. O Vaticano canonizando a irmã Dulce, ele faz uma tarefa religiosa. Mas, a hora que o Papa convida autoridades brasileiras para irem até lá, o que ele faz é um convite de Estado. Quando você nega, você está criando uma relação diplomática beligerante contra aquele que o convidou. É uma relação estritamente política. É claro que você pode falar assim para mim. Bom, aqui é outra parte, né, que ele se referiu referente a Bolsonaro e ao Vaticano, e referente ao Vaticano ser um Estado, né, etc. Bom, o Bolsonaro como chefe de Estado, ele pode ir sim ao Vaticano, ou qualquer país, né? Só que na verdade, não foi Bolsonaro que foi ao Vaticano, como eu disse, foi uma comitiva. Só que ele esqueceu de dizer que um chefe de Estado ele pode ir a um outro país, né, em busca de interesses para o nosso país, né? Ele não pode ir em interesses da igreja ou de outro segmento qualquer. Ele tem que ir em outro estado, oficializar algum acordo em benefício do nosso país. Só que ele não foi em benefício de questões políticas, econômicas, essas coisas. Ele foi mesmo a serviço da Igreja Católica, né? No caso, os vice e a comitiva, né?
Ele não foi buscar um tratado de um comércio ou de defesa ou de alguma coisa. Ele foi de fato. É, isso é o que aconteceu. E tem um detalhe que ele disse, referente ao Estado, né? Bom, existe contradição no que ele diz, né? O Vaticano, ele é considerado o menor país do mundo, né? Um estado com território, né? O Vaticano, ele é apenas uma cidade-estado. O que é uma cidade-estado? É uma cidadezinha e o que é sede da igreja, né? O Vaticano, ele é uma cidade-estado, mas de fato ele é uma cidadezinha, né? De cerca de mais ou menos 1.000 habitantes, né? Como consta aqui, mas no site oficial, né, do próprio Vaticano, ele consta um valor menor ainda, ele consta um valor de 618 cidadãos. Não tem nada a ver de estado. O Vaticano, ele é uma cidade que ele fica dentro de Roma, né, ou seja, uma cidade dentro de outra. E Roma fica dentro do estado, fica dentro de um outro país, né? Então, o estado, em termos de país, em território de fato, apenas por um status. Na prática mesmo, o estado, o país, é a Itália, né? Então, o Vaticano, ele fica dentro do país da Itália e fica dentro da cidade, né, de Roma. E Roma é a capital da Itália. E o Vaticano, como estado, ele não chega a ter nenhum quilômetro quadrado, né? Ele tem 44 hectares e tem uma população de aproximadamente 1.000 habitantes, né? No site deles oficial fala de 618. E tem uma curiosidade que eu vou falar aqui que o filósofo não falou, né? O Vaticano, ele costuma taxar que é Estado, né? Etc, etc. Não é Estado. Na verdade, ele tem um status, né? Apenas na mídia, né? Mas na verdade o Vaticano é a sede da Igreja Católica, né? Que fica na Itália. Só isso, nada mais. Para você entender, o Vaticano ele não tem defesa, por exemplo, né? Quem faz a defesa da cidade do Vaticano é a Itália, né? Eles não têm nem guarda. A guarda do Vaticano é chamada de a guarda suíça, né? Que são guardas particulares fornecidos, né, pelo chefe da Suíça ao Vaticano. Ou seja, o Vaticano, eles nem guardas oficiais deles mesmos têm, são guardas suíços, né? Que são os guardas particulares da Suíça fornecida ao Vaticano, né, desde 1500, né, quando foi solicitado pelo Papa. Então essa coisa de dizer que o Vaticano é um Estado, não, ele tem um status de Estado e a mídia diz que é, né? Talvez o filósofo aí influenciado pela mídia, ele disse isso, né? Ele fala que o Vaticano em si ele não é um estado de território como um país, né? Ele é apenas a sede do cristianismo, né? Do catolicismo, da igreja. Agora vou diferenciar quem é o Estado de fato do Vaticano. O Estado do Vaticano de fato é a Santa Sé,
não é o Vaticano. Em termos de direito internacional, ou seja, de diplomacia, representação diplomática, a Santa Sé que é o Estado, ou seja, ela representa o Vaticano em termos de diplomacia e em representação diplomática internacional. A Santa Sé, sim, é Estado, entendeu? A Santa Sé é Estado. O Vaticano não, o Vaticano só tem um status. A Santa Sé, de fato, que é o Estado na representação diplomática do direito internacional, né? O Papa, ele é o chefe de Estado, né? Mas ele não exerce função diplomática. É como um país o Vaticano, né, a Santa Sé é tido como monarquia, né? O sistema político dele é como monarquia. Então é como no Reino Unido. Os reis eles ficam, né, mais com uma representação simbólica, e de fato é isso, né? E quem administra de fato é um primeiro-ministro, como no caso da Grã-Bretanha, e no caso da Santa Sé não é o Papa, né? Apesar do Papa ser o chefe do Estado. Quem é o representante diplomático é um secretário, né? Geralmente um secretário ou um membro do alto escalão da igreja, né? E no caso da Santa Sé, tem um detalhe aqui que eu vou mostrar para você por que a Santa Sé de fato é Estado e por que o Vaticano não é. Em 2010, o presidente Lula ele sancionou o Estatuto Jurídico Católico, né? Para quem não sabe, o decreto 7.107 de 11 de fevereiro de 2010, ele promulgou, né, o acordo entre o governo da República Federativa do Brasil e a Santa Sé. Por que entre a República Federativa do Brasil e a Santa Sé e não entre a República Federativa do Brasil e o Vaticano? Simples, porque o Vaticano não é Estado diplomático de direito internacional, entendeu? Ele é só Estado simbólico. De fato, o Estado diplomático no campo do direito internacional é a Santa Sé, que representa o Vaticano no campo da diplomacia, né? Então, por isso que você vê aqui, ó, República Federativa do Brasil e a Santa Sé. Esse estatuto jurídico da Igreja Católica, né, ele dá o poder da Igreja Católica no Brasil de questionar, por exemplo, o juiz. Uma vez que foi assinado entre chefes de Estado, né, dá o poder da Igreja questionar, por exemplo, o juiz. É o que eu falei, no Brasil a Constituição ela é laica no papel, mas na prática ela é teocrática, cristã. Aqui no artigo do ensino religioso, né, eu vou mostrar para você. Aqui no artigo 11, né, você vê o ensino religioso católico e outras confissões religiosas de matrícula facultativa constitui disciplina dos horários normais da escola pública de ensino fundamental, ou seja, ela tem tanto poder político no Brasil, né, que essa igreja ela instituiu esse Estatuto Jurídico Católico, e esse termo aqui, ó, ele foi reconfirmado pelo STF, se não me engano, em 2016 e 2017, que confirmou o ensino religioso nas escolas públicas, né, embora de matrícula facultativa, mas a gente sabe que de facultativa não tem nada, porque não existe uma advertência nas escolas, né, o aluno ele estuda, é obrigado a estudar somente e exclusivamente o cristianismo, né? Então, para você ver a força que a igreja tem no Brasil, que interfere na Constituição laica, né? Enquanto ela fica no papel, né, a força da Igreja Católica ela fica na prática. Então, cuidado aí, filósofo, quando você dizer que o Vaticano é Estado. O
Vaticano ele tem um status simbólico de Estado, mas de Estado ele não é porra nenhuma. Ele é um chiqueirinho de 44 hectares onde fica a sede da Igreja Católica. O Estado, país, nação de fato é a Itália. Agora, a representação do Vaticano no campo diplomático é a Santa Sé. Então, cuidado quando você falar coisa aí, né, repetido pela mídia, a mídia fala que o Vaticano é Estado, não é porra de nada, é um chiqueirinho. Agora vamos, né, ao restante do vídeo. No Brasil, presidente do Senado, é uma relação estritamente política. É claro que você pode falar assim para mim, bom, mas deveria ter ido o presidente ou vice e só. Também acho. Acho que essa história de o presidente do Senado, o presidente do STF, aí foge a questão. Acho que tem que escolher. Alguém vai representando? Acabou. Então quem que vai? É o senador fulano que vai representando o Brasil, o presidente do Senado? Acabou. Só vai ele. Agora, montou-se uma comitiva para ir? Já não vejo utilidade. Já não vejo utilidade. Todavia, a maneira como foi feito correto. Teve gastos, isso é outra questão. O cartão corporativo. Bom, aqui ele falou, né, referente aos ministros da comitiva e quem de fato poderia ter ido, né, Bolsonaro. Num vídeo atrás, né, uns minutos anterior, ele se referiu que Bolsonaro teve votos também católicos, né, mas teve bastante evangélico, e ele preferiu ficar e enviar o vice, né, da comitiva. E que por isso Bolsonaro poderia ter ido, né, porque ele é um representante também dos cristãos. Ele quis dizer isso, né. Ele se referia ao católico e aos evangélicos, mas na verdade quis dizer aos cristãos. Bom, quando um chefe de Estado vai em outro país representar o Brasil, ele vai representar o Estado brasileiro e não igreja, entendeu? Ou organização. Por exemplo, o chefe de Estado brasileiro não pode ir em outro país representar a indústria brasileira, a televisão brasileira, as associações de arte e culturais brasileiras, né? O Confederação de Indústria, nada disso. Ele vai representando o Estado brasileiro. O chefe de outras organizações, por exemplo, como uma pessoa que vai representar a indústria, né? Vai um membro de uma confederação da indústria, não um chefe de Estado. O chefe de Estado ele só pode representar o Estado brasileiro, porque já está dizendo, ele representa o Estado como um todo, né, e não um segmento unilateral. Então aí o filósofo errou também, porque ele quis dizer que Bolsonaro foi representar a igreja, né, os cristãos brasileiros. Não, ele só pode ir representando o Estado brasileiro. E aí ele diz também que por ser um convite do Vaticano, né, de um chefe de Estado de lá, Bolsonaro não poderia recusar e nem o Estado brasileiro pode recusar. Bom, isso aí é fato, né? Quando um chefe de um outro estado faz um convite, o chefe do país estrangeiro não pode recusar, né? Porque aí teria um atrito de diplomacia. Só que a gente sabe de fato que as pessoas foram para o Vaticano, né? O vice-presidente do Brasil, Mourão, o presidente do Senado, da Câmara, do STF, eles não foram representar com interesses, né, para o brasileiro, ou seja, eles foram lá representar apenas os cristãos. Só que os cristãos não necessariamente representam o Brasil. O Brasil ele é 200 milhões de brasileiros, né? Então o presidente teria que ter ido representar esses 200 milhões, e não somente católico e evangélico, né? Na verdade, esse pessoal, os ministros, né, o presidente da Câmara e do Senado e o presidente do STF, eles foram indicados por uma questão de politicagem mesmo, né, por uma simbiose entre Estado e Igreja no Brasil, né, somente e exclusivamente por isso. A gente sabe que, por exemplo, jovens cientistas brasileiros vão disputar Olimpíadas
no exterior e ganham medalhas, e eles não conseguem o financiamento do Estado nem para viagem, eles têm que fazer vaquinha. Eles são os futuros cientistas do Brasil, né? Quando morre um brasileiro no exterior, recentemente morreu uma mulher lá, né? Isso foi noticiado em toda a imprensa. E o custo para o translado do Brasil, né, era em torno de 30 mil reais. E a família teve que fazer vaquinha e o Estado não financiou. Então, o filósofo dizer que a comitiva, o Bolsonaro não violou o Estado laico, violou sim. Porque o Estado laico, ele tem que ser neutro. Ele não pode subsidiar a religião. Entendeu? O Estado brasileiro não pode subsidiar a religião, ou seja, ele não pode financiar, ele não pode entreter. Eu vou mostrar aqui, né, na Carta da Constituição, né, que o Estado brasileiro não pode subsidiar a igreja. Bom, aqui é o artigo, né, da Constituição, artigo 19 da Constituição Laica Brasileira, né? Aqui você pode ler, artigo 19. É vedado a União, Estados e Municípios. Vedado quer dizer proibido, né? Aqui primeiro, estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçá-los no funcionamento ou manter com eles, os seus representantes, relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Ou seja, todo o Estado brasileiro, né, incluindo municípios, distritos, né, federal, não pode estabelecer culto religioso, não pode ter relação de dependência ou aliança com a igreja, né? Mas isso que a gente viu aí, por exemplo, no Vaticano, né, e outras coisas, são relação de dependência, sim. O Brasil já enviou 700 mil na época do presidente Lula, né, para a reforma de uma igreja lá no estado de Israel, né, e na Palestina, se não me engano, em Jerusalém. Enviou 700 mil para reformar a igreja lá. Agora vem outro esse gasto de novo, milionário, né, com essa tal comitiva, né, que diz que foi representar o Estado brasileiro no Vaticano, né, que diz que é um estado que tem 618 pessoas, ou seja, não chega no máximo a 1000, né? E o Estado brasileiro foi representar as custas do bolso do contribuinte, né? Agora vai uma equipe de jovens cientistas brasileiros solicitar avião da FAB e financiamento do governo brasileiro para ver se consegue, né? Consegue uma prova. Eles têm que fazer vaquinha, né, de financiamento coletivo para conseguir. Morre um brasileiro no exterior, taxa de transbordo 30 mil, o governo brasileiro financia, merda. E é uma coisa que deveria ser obrigado, né? E não funciona. Então, o que o filósofo diz que o governo Bolsonaro, seus funcionários, né, ou ministros, né, e servidores públicos foi ao Vaticano, na verdade eles estão violando aqui o artigo 19 da Constituição. Entendeu, filósofo? É esse artigo que eles estão funcionando. Se o Brasil fosse, né, para uma relação diplomática no Vaticano, né, buscar interesses para o Brasil, interesses comerciais, diplomáticos, militares e outros, aí sim. Mas não foi isso. Mesmo se você dizer que foi um convite de um Estado, de um chefe de Estado, bom, suponha que a Suécia faça um convite ao governo brasileiro, né, para ele ir representar o Estado brasileiro em um evento ateu na Suécia, que é o maior país ateu do mundo. Bom, será que Bolsonaro iria? Ou qualquer chefe de Estado brasileiro iria? Eu tenho 100% de certeza que ele não iria, mesmo se o governo brasileiro não iria. Então não me venha com essa de convite de chefe de Estado, porque
um estado que tem 618 habitantes, não há motivo nenhum para o Brasil manter essa relação de diplomacia ou de interesse diplomático, né? Com a Itália, sim, o Brasil pode ter uma relação de interesse, né? Itália é um país, é um território. O Brasil pode ter interesse comercial, militar ou até mesmo cultural, né? E não somente com uma igreja. Então, no que diz respeito a outras religiões, suponha que, por exemplo, Bolsonaro fosse chamado para representar o Brasil na África, né? Referente a uma etnia religiosa. Será que Bolsonaro iria? Não iria. Será que o presidente do STF iria? Do Senado e da Câmara iria? Não. Então, eles violou o artigo 19 da Constituição. Bolsonaro ele poderia até mandar um representante, né, para o Vaticano, representando o Brasil, porque em se tratando de uma santa brasileira, né, ela se refere à cultura religiosa brasileira. Então, quem seria a pessoa mais propícia para ir representar Bolsonaro? Né? O ministro da Cultura, no caso Damares, né? A religião está inserida no contexto cultural, entendeu? Não no contexto político. Então, seria a ministra Damares mais ideal para ir. Mas por que ele não indica? Porque Damares é evangélica, ela não iria para a Igreja Católica, ela iria para um evento religioso mundial evangélico. Então, para você ver como que o Brasil é a Constituição laica no papel, mas na prática ela é teocrática, sim. Agora é ridículo você gastar com diplomacia, né, em um país de 618 habitantes. Isso é ridículo, o filósofo esqueceu de falar isso, né? Que partindo-se de uma representação diplomática e de um convite de um chefe de Estado, o governo brasileiro poderia ter ido, sim, verdade. Mas o convite de um Estado, né, de um país, Estado, nação territorialista, como no caso a Itália, né, que tem milhões de habitantes, mas um territóriozinho nanico de meio quilômetro quadrado, de 44 hectares, com 618 pessoas, que não passa de 1.000, meu amigo, você deslocar uma comitiva brasileira para um lugarzinho que tem a representação de 618 habitantes e chamar isso de representação diplomática, filósofo. O senhor precisa estudar mais um pouco, viu? Sou de geopolítica, é quase um analfabeto, para não desrespeitar muito e chamar de analfabeto. Só precisa estudar um pouquinho de geopolítica, né? De questão populacional, né? Territorial, para não chamar né, um lugar desse de estado, de país, né? Se for considerar isso, então cada rua de São Paulo seria um continente, né? Se considerar 618 habitantes um estado, cada rua de São Paulo, então, não seria nem um país, seria um continente. Só precisa aprender um pouquinho mais de geopolítica, filósofo. Tá fraco, hein, de geopolítica. Fraco, fraco, fraco. O governo brasileiro pode atender sim um convite de um estado, mas é de um estado, né? Um estado territorialista, né? Um país com nação, com população, sim. Não um chiqueirinho de 618 pessoas de a sede de uma igreja, né? Na verdade, o governo brasileiro mandou lá seus enviados, né, para um evento de uma igreja católica, né? Voltamos cá o vídeo, né? E outra coisa, gente, é preciso entender de uma vez por todas: Estado laico não é Estado ateu. Estado laico é o quê? É um estado de liberdade religiosa. Não é um estado de não religião, é o contrário. É um estado de todas as religiões. Ele não adota nenhuma oficialmente, exatamente para que na sociedade todos possam adotar as suas religiões. E é o que está na Constituição. Pois é, aqui o ministro diz que o Estado laico não é Estado ateu. E de fato não é.
o Estado ateu. Só que o Estado laico, filósofo, ele não pode subvencionar cultos religiosos ou igreja, nem manter relação de dependência ou aliança. Entendeu? Que é o que não acontece no Brasil. O Estado laico, sim, ele garante a pluralidade da religião ou a não pluralidade, ou seja, a não fé. Então o Estado brasileiro ele não é ateu. Porque se ele fosse ateu, no Brasil só poderia ser exercido ateísmo. Ou seja, seria um Estado confessional ateu. Ele não é um Estado confessional ateu, ele é um Estado laico que aceita a pluralidade das religiões, ou seja, de todas as religiões e não somente a católica, né? Todas, judaica, islâmica, de etnia africana, indígena, todas, né, filósofo? Isso é Estado laico, só que no Brasil isso não é regido, é regido somente a religião cristã nas escolas, né? O senhor que está dizendo aí que Estado laico não é Estado ateu, olha, mas dentro do Estado laico brasileiro impera o ensino religioso cristão nas escolas, né? Então cuidado quando o senhor falar que não é Estado ateu, de fato não é ateu, mas aí o senhor confronta a dizer também que ele é laico, né? Na prática ele é teocrático, né? Na escola estão sendo forçado, né, pelo STF, decidiu, né, que o ensino ele pode ser ensinado nas escolas sim, embora facultativo, mas como não há advertência e informação, ele acaba sendo obrigatório sim. Ensino religioso cristão. Se é laico e é plural, filósofo, deveria ser ensinado cristianismo, judaísmo, islamismo, religiões de matriz africana, religiões indígenas e ateísmo. Só que não é. Então, a partir do mesmo tempo que você disse que não é Estado ateu, você também entra em contradição ao falar que é Estado laico. Entendeu? Está aqui no artigo 19. Ó. Seria bom só dar uma lida na Constituição antes de fazer vídeo. O Estado brasileiro é laico. Ele garante a pluralidade das religiões, mas não pode definir religião. Só que na prática ele define o cristianismo como religião oficial. Basta ver a força que o cristianismo tem no Brasil, né? Então, cuidado, você falar uma coisa e não contrariar outra. E estude um pouco mais de geopolítica. Bom,